vários dias, e hoje pela manhã nós aqui na igreja nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, colocando esse seminário, entregando para Ele. Mas agora, como vocês estão todos os nossos convidados aqui, nós vamos fazer isso novamente, e nós vamos entregar este seminário aos cuidados do Senhor nesse tempo. Amém? Glória a Deus, assim? Então tá bom, irmãos. Senhor, nós nos rendemos a Ti nesse momento, Senhor, e nós queremos entregar esse seminário nas Tuas mãos, Pai. Que Tu venha nos dar direção, sabedoria, entendimento e discernimento desse tempo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, acampa os Teus anjos sobre esse lugar, Senhor. Guarda esse lugar, Senhor, guarda as nossas vidas. Guarda a Tua palavra que vai ser ministrada nesse lugar. Guarda cada canção que vai ser ministrada nesse lugar. Toma para Ti, Senhor, esse nosso primeiro seminário, que eu creio, Senhor, de muitos que virão. Eu sei que nós queremos fazer tudo, mas tudo mesmo, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado nessa cidade, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Senhor. Tudo que nós fizemos, estamos fazendo e ainda vamos fazer, Senhor, é exclusivamente para Ti, Senhor, porque Tu mereces, Senhor, e nós nos dobramos ao Teu poder nesse momento, Senhor. É o único poder que nós nos dobramos, é o Teu poder, o poder do Espírito Santo que está nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, recebe, Senhor, nessa tarde a nossa adoração, a nossa canção, em nome de Jesus. Amém? Eu passo para Ti, Mônica. O Senhor te abençoe. Amém? Somos gratos pela Tua vida. Amém? Obrigado. Glória ao nome do Senhor. Vamos entronizar a presença daquele que é, que era, que há de vir. Amém? Abandone todas as suas expectativas humanas e lance-se totalmente diante da face do Eterno. Nós estamos aqui reunidos como adoradores, como filhos, para ouvir o coração do Pai, nos derramar diante da presença dEle. Amém? Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Toma o controle, Senhor. Dados por tua glória,
neste lugar, Senhor. Nós nos rendemos diante da Tua face, diante do Teu coração. Eis aqui os servos do altar, Senhor. Aqueles que o Senhor separou nesse tempo para ministrar diante da Tua face, diante do Teu coração. Tudo devolvemos a Ti, Jesus. Toda glória, todo poder e toda autoridade são dados somente a Ti, Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Digno Rei de Israel, Santo. Te adoramos, Senhor, exaltamos a Tua presença, Jesus. Aleluia. Seja adorado o Espírito Santo de Deus. Assim como os anjos cantam e proclamam todo o tempo Santo, Santo, nós também queremos proclamar diante da face do Senhor: Santo, Santo, Santo é o nome do Cordeiro. Santo é o Cordeiro de Deus. Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores
incenso de adoração, Pai, em nome de Jesus. Nós devolvemos tudo a Ti, Senhor. Nós entregamos a Ti nossos dons, nossos talentos, nossas expectativas. Senhor, que tudo seja feito segundo a Tua vontade. Deus, declaramos esse tempo, Senhor, um tempo de amplitude, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus que tudo que o Senhor proclamou e programou, Senhor Jesus Cristo, para esse tempo, nós possamos absolver e devolver a Ti, porque a adoração que o Senhor quer receber, o Senhor gera ela em nós, para que nós a devolvamos ao Senhor. E nós estamos nesse tempo submissos diante da Tua presença, submissos diante do Teu altar, Pai, em nome de Yeshua. Soberano Deus, com livres cânticos de adoração, liberamos ante a Ti, Senhor, domínio, controle e governo. Diante do Teu altar, Pai, seja feito na terra assim como é no céu. Aleluia. Santo, Santo, digno. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Adorado seja o Teu nome. Adorado seja o Teu nome nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos reúne diante da Sua presença, para que nós entendamos quem somos, para o que viemos, e então manifestemos aquilo que recebemos do céu. Hoje nós vamos sair dessa terra, nós vamos aprender a viver nesse lugar. E a não viver mais da terra para o céu, a nível de expectativas, mas a viver do céu para a terra. Entrando no lugar secreto, entrando no lugar, nosso lugar de destino e de origem, e então manifestando o reino de Deus. Estamos aqui reunidos com pessoas do serviço de Deus, né, que servem já a casa do Senhor. E o Senhor nos reúne aqui nessa tarde para sermos habilitados, preparados ainda mais, para destravarmos, trazermos para fora tudo aquilo que o Senhor já colocou aqui dentro. Amém? E aconteceu um atraso, mas todas as coisas estão no controle do Senhor. Amém? Todas as coisas estão no controle do Senhor. Aqui acompanhando junto com a gente eu tenho o Bruno, que é nosso baterista. Bruno também é arranjador. Bruno é um menino de Deus, né? O Sérgio, que é ali de Tuporanga, homem de Deus, compositor, veio com a sua linda esposa, a Dali. A Dali também toca, né? A Dali também canta, casal abençoado. Marcelo, que assim é um homem de Deus, um guitarrista abençoado, um arranjador, na verdade, ele que cuida de toda a produção instrumental nossa, né? E nos ensina e nos ajuda a ir além. E somos uma família. Temos mais algumas pessoas do nosso grupo que não puderam estar aqui hoje, mas nós estamos aqui para derramar tudo aquilo que Deus já tem derramado sobre as nossas vidas. Amém? E o Sérgio vai nos trazer uma palavra agora. Nós vamos ouvir um pouco sobre aquilo que Deus, qual é realmente o nosso destino. Então que você lance todas as suas expectativas no Senhor. Amém? Que você possa estar aberto para tudo aquilo que Deus tem para manifestar sobre as nossas vidas nessa tarde, neste lugar. Diga assim para essa pessoa: você não veio, foi Deus quem te trouxe para esse lugar. Amém?
Glória a Deus, queridos. Amém? Dá quase para falar sem microfone, né? Somos todos uma família, estamos na mesma casa. Eu sempre falo dessa terra. Essa terra é como se fosse um apartamento sem kitnet. Você pode ir para Paris, né? Você vai encontrar cristãos naquele lugar. Você vai encontrar homens de Deus que carregam a palavra, carregam a verdade. E eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz, estou me sentindo em casa. Esse sofazinho ali é propício, né? Para a gente se sentir realmente na nossa casa. Quero perguntar quantos de vocês aqui estão felizes. Amém? Então ajeita a chapa aí, querido. Bota de volta a perereca no lugar. Olha para o vizinho. Olha para o teu irmão do lado e diz assim: querido, seja bem-vindo. Que o Senhor fale contigo. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, queridos, mais uma vez. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Eu quero mandar aqui um grande abraço saudoso do pastor Bill, pastor Fabiano Finardi e a pastora Laís Finardi. São os meus pastores lá de Tuporanga, do Ministério Cristo Jesus. É um ministério que tem entendido algumas coisas de Deus para esse momento em que nós estamos vivendo. É um ministério que tem vivido o reino de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores, sou grato pela vida deles. E sempre que posso, honro eles, sempre que tenho oportunidade, estou junto com eles e sempre estou abraçando eles, sempre estou perto. Então eu mando um abraço saudoso da cidade de Tuporanga para todos vocês aqui de Indaial. Amém? Esse abraço é de toda a igreja de Tuporanga, de toda a cidade. Quando eles perguntam para nós assim: cara, quantos membros tem a Cristo Jesus? Eu falo: tem 24 mil. São 24 mil habitantes. Por isso, quando alguém perguntar para vocês: ei, quantos membros tem a igreja Mevan de Indaial? Tem 66 mil membros. Amém, queridos? Porque nós acreditamos que nós vamos alcançar essa cidade aqui, sim. Todos serão alcançados. A própria palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Rei. Amém? E louvo a Deus também pela vida da pastora Mônica, que corajosamente me convidou para estar ministrando a palavra. Temos um carinho muito grande pelo Ministério Mevan, queridos. Algo grandioso que se moveu quando nós estivemos naquele lugar. Deus, o Espírito Santo realmente tomou a boca de muitas pessoas para nos colocar na direção certa. Porque nós estávamos sem rumo e nós não conhecemos homens lá dentro. Nós conhecemos a presença do Espírito Santo e o Deus maravilhoso que há naquele lugar, e Ele nos colocou no prumo. O Senhor nos trouxe a direção novamente. E eu estou muito feliz de estar aqui. E quando a pastora Mônica fez esse convite, confesso que pela primeira vez eu fiquei nervoso. É verdade. Pela primeira vez eu fiquei nervoso. Porque não é fácil. Né? Não é fácil você estar ministrando a palavra. A palavra de Deus diz lá em Gênesis, no capítulo 11, que quando os homens criaram a Babilônia, eles estavam num propósito certo. Eu quero alcançar o céu. Eu preciso alcançar o céu. O propósito era certo. Mas o princípio foi errado. Eles quebraram os princípios. O propósito foi maravilhoso, mas o princípio foi errado. Quando eles começaram a se engrandecer, todo mundo começou a falar línguas diferentes e já não se entenderam. É por isso que a igreja às vezes no Brasil não se entende, porque não falam a mesma língua. E eu comecei a ficar nervoso. Eu digo: queridos, preciso falar a mesma língua que está sendo falada. Eu preciso falar a mesma língua, não que o Mevan fala, mas que o Senhor está falando com o Brasil. A mesma língua que Deus está falando para esse país, eu preciso liberar em Indaial. Porque a mesma língua que está sendo liberada na Alemanha, está sendo liberada aqui. Porque nós acreditamos que as nações começam na nossa cidade. Indaial é colonizada por alemães, então eu já estou na Alemanha. Mesmo não tendo passaporte, mesmo não falando alemão, mesmo não indo para aquele lugar, eu já estou na Alemanha. Então eu fiquei um pouco nervoso. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, queridos. Quero ver se vocês sabem. O que significa a palavra ou a cidade de Indaial? Vocês sabem? Palavra Indaial, sabe? Tem uns sussurros aí no fundo. Palavra Indaial, querido, significa palmeira.
palmeira. Nós precisamos saber o significado da cidade que nós vivemos. A cidade de Ituporanga significa salto grande. Então nós estamos preparados, queridos, para na presença do Senhor dar um salto muito grande. Nós temos que entender profeticamente o nome que foi dado à nossa cidade. Essa cidade tem 66 mil habitantes e cada habitante aqui conta contigo. Cada habitante dessa cidade, pastor Orlando, conta com cada membro dessa igreja. Lá em Ituporanga o pessoal tem costume de dizer assim: ei, vamos na igreja do Bill? Não, a igreja não é do Bill. A igreja é do Senhor. Bill é o pastor e é o anjo da igreja que representa. Então quando alguém fala assim, vamos na igreja do pastor Orlando, não, queridos, é na igreja do Senhor lá em Indaial. Vamos na igreja do nosso Senhor Jesus, vamos na igreja do nosso Pai, vamos na presença dele, lá com o pastor Orlando, o anjo da igreja que está trazendo uma direção para as nossas vidas. Honre o pastor que está com você, querido, amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, que é ela que liberta. Deixa aberta a palavra do Senhor em 1 Samuel 16. Os cristãos mais antigos já sabem que vou falar de Davi. Nosso pequeno Davi, glorioso Davi, e que acima dele havia um Senhor soberano. Amém? Quantos que estão aqui são ministros de louvor? Levanta a mão para mim. Ou que fazem a obra de Deus nessa igreja, que já estão à frente da obra. Levanta a mão. Tem uma maioria? Oi? Em outra igreja? Mas estão à frente da liderança, né? Estão na frente da liderança. O que eu quero trazer para vocês, queridos, é que nós precisamos entender a diferença entre estar envolvido e comprometido. Envolvidos vem da palavra envolver, envolver, que significa envolvido, enrolar. Nós precisamos estar comprometidos. E comprometido vem da palavra compromitere, que significa firmar uma aliança ou firmar uma promessa. Então tem muita gente, e eu por muito tempo da minha vida fui um cara que estava envolvido com a obra, estava enrolando, ou muitas vezes sendo enrolado pelo diabo, achando que eu estava fazendo uma grande coisa. Até que um dia eu pude aprender que eu preciso estar comprometido com a obra de Deus. E comprometido com a obra de Deus, querida, você está firmando uma aliança com a obra de Deus. A aliança que você está firmando, ela não é com o seu melhor amigo que está na igreja. A aliança que você está firmando, ela não é com o pastor que está na igreja. A aliança que você está firmando, ela não é com o seu líder. Apesar de que nós devemos honrar essas pessoas, mas a nossa aliança, ela tem que ser firmada na presença do Espírito Santo, ela tem que ser firmada no Pai. Se ela não for firmada no Pai, não vai existir frutos, ela não vai frutificar. Nós precisamos parar de nos envolver com as coisas. É uma geração que se envolve muito fácil com as coisas. Eu não me comprometo mais, eu só me envolvo. Então eu me envolvo com a minha esposa por um tempo, quando não está bom eu troco. As pessoas lá fora dizem, ei, pode trocar de esposa, porque tem tantas outras mulheres por aí. Mas eu não tenho mais o compromisso, porque quando eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança firmada com alguém. Então eu tenho uma aliança com a minha esposa, que vai além de um anel no dedo. É uma aliança firmada com o nosso Pai, é uma aliança firmada entre eu e ela, foi uma promessa que eu fiz, de estar com ela até que a morte nos separe. Então quando eu tenho um compromisso com a igreja do Senhor, eu não estou enrolando, eu não me enrolo mais ninguém. Eu firmo uma aliança com essa pessoa. E tudo que ela precisar, eu estarei disposto. Por isso que nós precisamos, sendo ministros de louvor, ministros de dança profética, ministros da palavra, pastores, diáconos, presbíteros, seja a liderança você nessa igreja. Você tem que estar comprometido com o Senhor. Firmar uma aliança com o Pai. Não firmar aliança com homens, mas sim com o Pai. Quando ela me trouxe para ministrar essa palavra, eu me lembrei do dia que eu estava procurando alguma coisa para fazer na obra de Deus, estar à frente. Então, como eu já sabia tocar, eu fui para o louvor. Comecei tocando louvor, mas ao mesmo tempo que eu comecei tocando louvor, eu ainda tocava em barzinho. Eu ainda estava no secular. E aí então eu disse, eu não posso mais viver. Trouxeram a palavra liberta. Então trouxeram uma palavra para mim.
E através daquela palavra que foi liberada para a minha vida, que está em Mateus, que fala que nós não podemos colocar vinho novo em odre velho, porque se nós colocarmos esse vinho novo no odre velho, o odre vai se romper. E da mesma forma, nós não podemos colocar vinho velho no odre novo. E eu fui com aquela palavra para casa. E então eu entrei na internet e comecei a procurar louvor. Comecei a procurar, preciso ser melhor no louvor. Porque quando tu vai para o Google, tu procura qualquer coisa. Então tu digita lá uma frase de 40 palavras, vai estar no Google. E apareceu lá Mevan. Eu já conheci o Mevan. Naquela época eu fui acho que umas 2 vezes, né? Tinha ido 2 vezes com o pastor Bill. Eu já conheci o Mevan e estava escrito assim, EMAP, Adoradores Reais. Isso foi em 2015. Faz pouco tempo. Eu entrei no site, fiz a minha inscrição e eu pensei, Adoradores Reais. Vou para lá para saber tocar uma guitarra. Vou para lá para saber tocar um melhor violão, para ser o melhor musicista. Preciso ser melhor musicista. Sou ruim ainda. Então eu preciso ser alguém melhor. E me inscrevi. Eu fui para aquele lugar. E tudo o que eu não tive foi contato com o instrumento musical. O único instrumento que eu aprendi a tocar naquele dia foi o meu coração, na presença do Senhor. Queridos, algo veio transformando a minha vida naquele dia. Eu passei uma semana na pousada do Mevan, existia pousada naquela época ainda. Eu passei uma semana lá, sendo ministrado por pessoas que já passaram por aquilo que eu passei. Porque onde abundou o pecado, superabundará a graça. Pessoas que já passaram pelas mesmas dificuldades que eu, e eu pude ver. Isso é verdadeiro, isso existe. Eu posso ser assim. Eu preciso ser alguém diferente. Eu preciso ser um homem diferente na presença de Deus. Eu tinha recém-casado. 1 mês, nem tinha 1 mês de casamento. Meu casamento foi no dia 19 de setembro. Eu fui para o EMAP na última semana de setembro. Eu fiquei, nem estava 1 semana de casado, abandonei a minha esposa, né? Deixei em casa sozinho e fui para o EMAP. Queridos, foi tão poderoso que aconteceu naquele lugar, que eu não tive contato com instrumentos musicais, apesar de eu achar que eu poderia ir para tocar uma bateria, para tocar um contrabaixo, para tocar um violão, para saber tocar melhor um instrumento, Thaís. Eu pensei, eu vou para lá porque eu preciso tocar melhor um instrumento, quando pelo contrário, quem me tocou foi o Espírito Santo. Ele foi para tocar um instrumento que era eu. E ele foi para tocar um instrumento que era centenas de pessoas que estavam lá. E ele está aqui hoje para tocar um instrumento que é você. Basta você deixar ele tocar você. Cada um de nós aqui, queridos, é um instrumento poderoso na mão do Senhor. Jeremias foi escolhido para ser profeta no ventre da mãe. Mas de repente você foi escolhido para ser um líder de louvor dessa igreja. Desde o ventre da sua mãe. Jeremias foi escolhido profeta, mas de repente você foi escolhido para ser um diácono, um apóstolo. Você foi escolhido para trazer pessoas, ser um evangelista. Amém, queridos? E eu quero falar para vocês, querido, que para a gente poder ser um bom ministro de louvor, um bom líder de uma igreja, eu poderia dizer talvez um bom obreiro, um bom diácono, um bom presbítero, pessoas que estão à frente do ministério. Você ser um bom líder, querido, é você deixar de enrolar a igreja e se comprometer com Deus. Amém, queridos? Jesus, quando estava no casamento em Caná da Galileia, ele tinha um compromisso com a mãe dele. Tinha ou não tinha? Ele nasceu, né? No ventre da mãe. Ele e a mãe sentados. Acabou o vinho. Ela olha para ele e diz assim, ó, acabou o vinho. O compromisso dele não era com ela. O compromisso dele era com o pai. Ele olha para ela e diz assim, ei, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Era como se ele falasse assim, ei, o que tenho eu contigo? O pai não mandou eu fazer. Sabe aquele líder que chega para a pessoa e diz assim, ei, pastor, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. O pastor olha e diz assim, ei, o pai não mandou me mover. Vamos continuar como está. O pai não mandou fazer. Vamos continuar como está. Então Jesus também fez dessa maneira. Ele mostrou que o compromisso dele não era com os homens daquela festa, mas era com o pai.
E quando chegou o momento, ele transformou a água em quê? Em vinho. E trouxe a alegria novamente para aquele casamento. Trouxe alegria novamente para aquele casamento. O que eu quero dizer com isso é que quando nós nos deixamos ser tocados pelo Pai, e quando nós entendemos que nosso compromisso não está com os homens, mas está com o Pai, no momento certo, querido, a água que você está bebendo vai se transformar em vinho, vai trazer alegria para a tua vida novamente. Não te preocupa. No tempo certo as coisas vão acontecer. Então eu queria que você, se você trouxe caneta para anotar, um papelzinho, queria que você anotasse o primeiro ponto que eu quero trazer para você. Um ministro de louvor deve ser aprovado por Deus antes de ser aprovado pelos homens. Quando eu fui para aquele lugar, na pousada do Mevan, eu pude ter a consciência da presença do Espírito Santo. Eu só conhecia um Deus de ouvir falar. Eu só conhecia um Deus pregado na cruz. Eu conhecia um Deus de segunda-feira. Aquele Deus que apenas naquela segunda-feira ele estaria lá. De terça a domingo ele não estava presente. Porque só naquela segunda-feira a pessoa responsável por aquela ministração andava com um castiçal na mão, no meio do povo, e o povo podia encostar naquele castiçal como fosse a presença do nosso Senhor. E só naquela segunda-feira eu chorava, nos outros dias eu não chorava. Só naquela segunda-feira eu podia sentir a presença do Espírito Santo. Mas quando eu fui para aquele lugar e eu pude entender e perceber que Ele está a todo tempo do meu lado, tudo foi diferente. Você já pensou, queridos, agora, se o pastor Orlando, que está aqui, ou o pastor da sua congregação, pudesse andar com você 24 horas do seu lado? Você já pensou isso, querido? Pensa o pastor Orlando agora, a partir de hoje, vai escolher um aqui nessa igreja, e ele vai ficar 24 horas colado em você. Como que você vai agir no trânsito? Você ainda vai xingar o irmão do lado porque ele te cortou? Ou você vai, de repente, porque o pastor do outro lado vai, opa, o pastor Orlando está aqui, o cara cortou minha frente, glória a Deus, né? Glória a Deus, pastor. Como você vai agir se de repente o irmão do coral, o irmão que vem aqui para cantar, para louvar, esquece a nota da música e erra? Se você sabe que o pastor está do seu lado, você ainda vai brigar com ele ou vai na calmaria? Porque você precisa mostrar para o pastor que você é alguém calmo, espiritual. Então, se nós sabemos que o Espírito Santo está conosco aqui do lado a todo tempo e Ele habita dentro de nós, por que eu ainda faço coisas erradas? Por que eu não tenho mais a consciência dessa presença que está em mim? Se o Espírito Santo habita em nós, queridos, quando nós acordamos pela manhã, Ele enxerga através dos nossos olhos. E o que os nossos olhos têm visto quando nós estamos acordando pela manhã? O que os teus olhos têm olhado, o que os teus olhos têm visto, é o que o Espírito Santo está vendo. Quando você toca em alguém ou em algo, é o Espírito Santo que está tocando. Quando você está falando e abrindo a boca, como eu estou nesse lugar, não é mais eu que estou aqui, mas é o Espírito Santo que está falando. Ter a consciência dessa presença nos transforma a nossa vida, transforma a nossa casa, transforma o bairro que vivemos, transforma a cidade que moramos, transforma o estado em que nós vivemos, transforma uma nação, transforma o mundo. Quando nós temos consciência da presença, nós automaticamente já somos transformados e transformamos o próximo. Nós temos que ter a consciência dessa presença, querido, porque quando nós temos a consciência, o nosso jeito de andar muda. Quando nós temos consciência que o Espírito Santo está conosco, o nosso jeito de falar muda. Tudo muda em nós. Nós já não somos mais o mesmo. Quando eu tive a consciência da presença, queridos, tocar na noite já não me satisfaz mais. Quando eu tive consciência dessa presença, ouvir Red Hot Chili Peppers já não faz mais a minha cabeça. Quando eu tenho consciência da minha presença, ouvir Pretinho Básico na Atlântida já não faz mais a minha cabeça. Quando eu tenho consciência da presença,
Tudo que eu mais quero é estar na presença do Senhor. E muitas vezes a presença do Senhor é dar um beijo na minha esposa, é estar perto dela, é fazer carinho nela, é acariciar ela, é estar cuidando da minha filha, cuidando da geração que está agora aqui na minha frente. Esses pequeninos que têm 2, 3 anos, depende do que nós estamos fazendo com eles agora. Nós não podemos esperar eles ter 15 anos para mostrar Jesus para eles. Nós não podemos mais alguém chegar para mim e dizer: ei, Jesus te ama, ei, muda de vida, transforma a tua vida, chega de ser dessa forma. Nós não podemos mais esperar, porque entre 2 anos e 30 tem uma brecha de 28 anos, e se nós não mostrarmos a verdadeira palavra, se nós não mostrarmos Jesus para essas pessoas, para esses pequeninos, nós vamos ter um tempo vão de 28 anos. Será que em 28 anos sem a palavra de Deus em Dayal vai ter vir alguém tão corajoso para voltar a fazer novamente o que estão fazendo? Porque precisa ter coragem, pastor Orlando, para deixar a sua casa, deixar a sua família e estar à frente de uma congregação, cuidando do coração de pessoas, não apenas estando no altar, mas cuidando do coração de pessoas. É necessário ter coragem. Eu pedi para vocês abrirem a palavra em Samuel. O Senhor já vai mudando algumas coisas, né? A direção dele, mas eu quero ler com vocês 1 Samuel 16. Eu quero ler para vocês essa passagem, queridos, que por muitas vezes eu li, reli, e o Senhor sempre se renova na sua palavra. A partir do versículo 9, olha só, queridos, em seguida, pode ser a partir do 8. Então Jessé era pai de quem? Davi. Chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-o e unja. Queridos, quando eu li essa palavra, e essa palavra eu já tinha lido nesse mesmo período, e ela toda vez se renova, eu entendi que um ministro de louvor, um líder, alguém que está à frente da obra de Deus, ou alguém que quer estar à frente da obra de Deus, ele precisa, antes de ser aprovado pelos homens, ser aprovado por Deus. Altar nunca será lugar, e não vai ser nunca um lugar preparado para os amigos do pastor. É verdade. É verdade, pastor Orlando. Agora é para os amigos de Deus. Ah, mas eu tenho uma amizade com o pastor, eu tenho uma afinidade. Altar nunca será e nunca foi lugar para os amigos do pastor. Aleluia. Querido, ei, deixa eu te falar uma coisa. A amizade que Jesus, a intimidade que Jesus tinha com a mãe dele, não fez ele transformar a água em vinho naquela hora. Ele olhou para ela e disse assim: ei, não é chegada a minha hora ainda. Calma aí. Altar é para os amigos de Deus, não são para os que têm intimidade comigo. Espera mais um pouco, não é chegada a minha hora. Altar, querido, nunca será lugar para nós cantarmos as canções que os nossos amigos querem ouvir. Uma vez chegaram na igreja e disseram assim: ei, Sérgio, toca aquela canção para mim, do Maranata. Eu falei: se o senhor permitir eu tocar, eu toco, com certeza. Porque eu não estou no altar para agradar as pessoas. Eu estou aqui para fazer a vontade de quem? Do Pai. Eu estou aqui para fazer aquilo que o Pai mandar fazer. Então, se o Pai mandar eu aqui no altar fazer roda cutia, eu vou fazer roda cutia. Se o Pai mandar eu falar, eu falo. Se o Pai mandar eu parar, eu paro. É dessa forma que a gente se move. É dessa forma que tem que acontecer. Altar, querido,
é lugar para os que são amigos de Deus, para os que fazem a vontade dEle e para os que entoam as canções que Ele quer que sejam entoadas naquele momento. Nós precisamos primeiro nos identificar com o altar de Cristo, para depois nos identificar com o altar da igreja. O problema é que a gente primeiro quer subir no altar da igreja, mas não quer ter uma vida de oração em casa. É verdade. Nós queremos primeiro subir no altar da igreja para falar para as pessoas, porque é legal subir, porque achamos bonito estar aqui em cima, mas nós não queremos muitas vezes falar aquilo que está em 1 Pedro 5:9, se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele no tempo certo te exalte. É Deus. Nós não queremos ter um lugar secreto, nós queremos ter um lugar aberto, onde todos possam ver aquilo que eu sou. Mas quem é o único aqui? É Ele. O eu sou não sou eu, o eu sou é Ele. Então eu tenho que ter um lugar secreto para mim e um lugar aberto para Deus. Amém. Só que muitos de nós, assim como eu era, e por muitas vezes, pastora, ainda sou, quero ter um lugar secreto para Deus e um lugar aberto para as pessoas. Quando na verdade o meu lugar secreto tem que ser para Deus e o lugar aberto tem que ser para Ele também. Amém. É Ele que tem que aparecer. João 3,30 diz que Ele cresça e eu diminua. Oh, glória. Nós precisamos primeiro fazer em casa, no secreto, para depois se mover na igreja. Teve um rapaz, outro dia, a pastora Mônica, ele chegou e disse assim, nós vamos, isso faz um tempo já na igreja, ele disse assim, hoje nós vamos fazer uma canção que eu vi no DVD do ministério Toque no Altar. Então os caras fizeram uma canção que durou 9 minutos. E no meio dessa canção, Marcelo, eles faziam assim, ó, na 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 na, e ele queria fazer a mesma coisa na igreja. Eu falei, querido, aquilo ali foi para um tempo, foi para um local, aonde o Senhor se moveu no coração daquelas pessoas para eles fazerem o nananá. Para que durante o nananá, pessoas fossem tocadas, pessoas fossem trazidas à frente, fossem feitas as orações, fossem feitas as petições naquele lugar, e Deus se moveu com eles daquela forma. Mas não significa que se eu fizer o nananá nesta igreja vai funcionar. Não significa que agora se eu fizer as mesmas notas e fazer o nananá e os gestos, as pessoas vão se render da mesma forma que se renderam. Porque houve um contexto para que aquelas pessoas entendessem o porquê que aconteceu aquilo. Então, queridos, primeiro nós precisamos ter um lugar de intimidade com o Pai, entender a consciência dessa presença que está conosco, para depois que a gente possa vir para o altar, manifestar aquilo que nós já manifestamos na nossa casa. Aleluia. Caso contrário, eu estou apenas fingindo para vocês, fazendo uma peça teatral, pegando o microfone e usando o que está no meu coração e não o que está no coração do Pai. O que nós precisamos ser é um canal que venha fluir dos céus até a terra. Nós precisamos fazer aquilo que a oração nos ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como é nos céus. Só que para vir o reino de Deus, nós precisamos abandonar o nosso. É verdade. Não é? Isso eu escutei do pastor Luiz Hermínio. Para que o reino de Deus venha para este lugar, nós precisamos deixar de lado o nosso reino. Deixar de lado a nossa glória. Quando eu me converti, queridos, eu ganhava 3 mil reais por mês. Só tocando em barzinho. Quinta e sexta. Pensa você com um emprego de 2 horas, quinta, e 2 horas, sexta. 3 mil reais. Básico, né? 2 vezes na semana, 3 mil. Glória a Deus, coisa boa. Só que o que aconteceu comigo? Quando eu voltei do Mevan, queridos, eu voltei indignado comigo. Eu digo, como é que eu posso estar subindo num altar, tentando dar para as pessoas aquilo que eu não tenho? Como é que eu estou subindo num altar? Como que eu consigo subir nesse altar, nessa igreja, e dar para as pessoas aquilo que eu não tenho? Dar para as pessoas uma identidade que eu não tenho? Dar para as pessoas um amor que eu não tenho? Como que eu posso? Jesus estava caminhando com fome e avistou uma figueira, ela não tinha frutos.
dar frutos, porque ela já tinha folha. E para quem conhece figueira sabe que a figueira ela só dá fruto depois que ela dá folha. Então se você olha uma figueira com folha, você tem que olhar para ela porque ela tem frutos. Jesus sabia, olhando de longe, a figueira tem folha, então eu vou me alimentar porque ela tem frutos. Mas quando ele chegou não tinha fruto algum. Ela só tinha uma aparência. E era assim que eu estava na igreja. Um homem que só tinha uma aparência de ser alguma coisa porque estava em cima do altar. Um homem que poderia ser alguma coisa para alguém porque estava com o microfone na mão, quando na verdade as pessoas vinham até mim e pediam alimento, eu não tinha nada para dar. Eu não tinha nada para oferecer. Eu era que nem a figueira. As pessoas vinham com fome, olhavam para mim: ei Sérgio, você tem folhas, então você tem frutos. Eu dizia: não querido, eu não tenho. Eu estou seco aqui. Eu estou só fingindo para vocês que eu tenho fruto, eu não tenho. Eu sou apenas um teatro no altar. Eu só estou fingindo, irmãos, que eu estou aqui em cima. Era isso que eu tinha que falar para as pessoas. Aí quando eu voltei do Mevão, eu digo: ei, eu preciso ter fruto. Porque um filho é reconhecido pelos frutos. Eu preciso ter fruto, eu preciso frutificar. Então eu abandonei a minha vida, querido. Mas abandonar R$3.000 é fácil, o difícil é que vem as contas ainda batem na porta. O correio não esquece de ti. Com a greve do caminhão não chegou alimento na cidade, mas a continha do cartão de crédito chegou. Ela chega, ela bate na porta. E agora o que eu faço? Começa a vender tuas coisas, o Senhor falou. Então eu vendi guitarra Gibson, guitarra Fender. Eu vendi contrabaixo Music Man. Eu vendi contrabaixo Fender. Eu vendi cubo valvulado. Eu vendi violão Taylor do 914 até todos os que eu tinha. Casei, paguei o casamento, paguei com a venda de um dos violões. O Senhor nos honrou também com muitas outras coisas. Mas eu abandonei as práticas. Eu entrei direto naquela palavra de Romanos 12:2 que diz: ei, vamos renovar a vossa mente. Vamos renovar. Vamos transformar a tua mente. Vamos mudar o que você pensa. Você tem que alimentar pessoas, mas sendo dessa forma como você está no altar falso, dessa forma como você está com essa falsidade, você não vai alimentar ninguém. Tenha consciência da presença que eu ensinei você a ter. Tenha consciência que eu estou do seu lado. Larga a pornografia, querido. Larga a masturbação, larga tudo. Porque o Senhor está do teu lado cada vez que você pratica isso. O Senhor está do seu lado, querido, cada vez que você bota na Sky e você pensa que não tem ninguém vendo, mas você vai no canal. Aí quando está chegando perto daquele canal que é liberado, você vai bem devagarinho. Aí quando dá no canal, você finge que acabou a pilha, só para poder assistir. O Senhor está do teu lado, querido. O Senhor está do teu lado. Quando você murmura do pastor, o Senhor está do teu lado. Quando você murmura do líder da igreja, o Senhor está do teu lado. Ele está vendo e anotando tudo isso no livro da vida. E Apocalipse 20 diz que Ele vai abrir esse livro. E cada um será julgado por aquilo que fez. Eu vou ser julgado pelos meus atos. Eu serei julgado por aquilo que eu fiz. Por isso, queridos, se você veio talvez porque você é líder de uma igreja, porque você quer se tornar líder, ou porque você está à frente do ministério e de repente você vem para cá, quero ouvir palavras que vão passar a mão na sua cabeça. Deixa eu dizer, João 6,60, o Senhor estava sentado com os seus discípulos, e Ele começou a descer a lenha neles, queridos. A palavra veio moendo. Ele veio com o chicote, e o chicote não estava na mão, estava na língua. Ele veio moendo todo mundo. Ele começou a dar palavras de direcionamento, palavras que eram para aquela época, palavra para a vida, como está sendo feita neste momento, palavra para que você possa ser transformado, para transformar vidas. Alguns dos seus discípulos olharam e falavam assim: ei Senhor, duras são essas tuas palavras. Ele olha e diz assim: ei, quem quiser ir pode ir com eles. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, porque o meu Pai está mandando eu falar essas coisas. Então, aí ele olha para Pedro e diz assim: e tu, Pedro, queres ir também? Ele diz assim: não, porque só tu tens palavras de vida eterna. Por isso, queridos, a palavra veio moendo aquela vez no meu coração, ouvindo o pastor Cristiano Barroso
quando Ele está conversando contigo pessoalmente, que você precisa mudar as suas atitudes, que você precisa jogar fora todos os teus CDs, abandonar tudo que você fazia. Você tem que abandonar o fato de ouvir canções do secular. Não é fácil. Não é fácil, porque o pecado, querido, deixa eu te falar, o pecado é gostoso. O açúcar também é, mas não escova o dente para ver. É verdade. Apodrece. O pecado é gostoso, mas não lê a palavra do Senhor, querido, para Ele te libertar desse pecado. Uma hora perece. E o dente, quando está muito podre, tem que ser arrancado. Meu Deus. Uma hora é arrancado, querido. Eu precisei abandonar muitas coisas que eu fazia. Não foi fácil, queridos. Quando Deus mandou Samuel ungir Davi, ele já era, ele já não era aprovado. Porque Samuel o pai do Davi mesmo começa a trazer os mais bonitos. Começa a trazer primeiro os bombados. Depois vai trazendo os som um pouco mais miúdo, mas são bonitos. Aí Samuel diz assim, não, mas não é nenhum desses. Não tem mais nenhum? Ah, eu tenho uma, não está aqui. Ele é meio mirradinho, até tem uma boa aparência, mas é mirrado. Não, traz ele ali. Quando ele traz, ele diz assim, é esse aí, eu vou ungir esse aí, ó. Aí ia adiantar o pai de Davi, ia adiantar Jessé se levantar contra Samuel e dizer, eu não quero esse aí. Eu quero que esse aqui seja aprovado. Porque esse aqui é melhor. Muitas vezes, queridos, você às vezes pode estar passando por essa situação. De pessoas olhar para você e dizer assim, não, esse eu não quero. Eu quero ela, porque ela é mais preparada. Mas o Senhor quer ela. O Senhor quer ela, o Senhor quer você, quer você, quer você. Davi não era o mais preparado, mas ele foi aprovado por Deus. Antes de ser aprovado pelos homens, ele foi aprovado por Deus. Não adiantava ninguém reclamar. Ninguém para aquilo que Deus faz. Aleluia. Ninguém tem poder para parar aquilo que o Senhor está começando. Só tem poder para te parar, querido, aquilo que está te movendo. Se o dinheiro está te movendo, querido, quando acabar o dinheiro você vai parar. Se de repente o que está te movendo, querido, se o que está te movendo agora neste lugar é o dinheiro, quando acabar o dinheiro quando acabar ele vai parar. Agora tem algo que nunca acaba. Tem algo que pode secar a erva. Pode cair a flor. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Querido, se a palavra do Senhor te move, nada vai te parar, porque a palavra do Senhor dura para sempre. Então automaticamente o teu ministério também vai durar para sempre, se ele for baseado na palavra. Agora, se ele for baseado no teu achismo, naquilo que você quer fazer, pode ter certeza que tem um tempo certo para acabar. Se eu, enquanto ministro de louvor, ou de repente ministro da palavra, quero falar aquilo que eu acho que vocês devem ouvir, vai chegar um tempo que eu não estarei mais no altar, eu serei parado. Agora, se eu estiver ouvindo a voz do Senhor, entoando as canções que o Senhor quer, tendo consciência da presença dEle do meu lado, nada me para. Nada me para, querido, e nada vai parar você. Por isso, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ninguém tem poder para te parar, a não ser você mesmo. Você é a única pessoa que tem poder para parar o teu ministério. Você é a única pessoa que tem poder para acabar com o teu casamento. Você é a única pessoa que tem poder, querido, para atrapalhar a tua própria vida. Basta você parar de dar ouvido ao Pai. Basta você parar de ouvir o que o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Basta você esquecer que há um Deus poderoso do teu lado. Basta você esquecer a presença dEle do teu lado. É só nós esquecermos, é só nós ficarmos inconscientes dessa presença, que a nossa vida já é atrapalhada. Quando eu perco a consciência da presença, querido, eu brigo com a minha esposa, porque eu não sou perfeito. Quando eu não tenho consciência da presença do Senhor, e alguém corta a minha frente no trânsito, eu brigo com ele. Quando eu não tenho consciência dessa presença, eu faço tanta coisa errada. Agora, quando eu tenho consciência da presença, eu atravesso na faixa. Quando eu tenho consciência da presença, eu não colo chicletes embaixo da cadeira da igreja.
Quando eu tenho consciência da presença, queridos, quando eu vou no banheiro da igreja e de repente dá aquela, né? Foi pro lado, eu vou lá, pego um papel higiênico, ó. Porque eu sei que quem sentou comigo foi Deus. E o próximo que entrar vai vir com ele. Então, se ele vai vir com ele, não é nessa patente mijada que nosso pai vai sentar, não. É algo muito simples, mas é a pura realidade. Quando eu perco a consciência da presença, eu perco tudo. Porque daí eu faço do meu jeito e não do jeito que o pai quer. Segundo ponto, a transformação começa em nós, não na igreja. Tem muita gente que primeiro quer ver a igreja transformar, para depois ser transformado. Eu primeiro quero ver o Ministério Kids fluir, depois eu vou ver se eu vou ajudar. Primeiro eu quero ver a igreja de Indaial crescer, tem que ter 2 andares, depois eu vou servir na igreja. Enquanto não tiver 150 membros, eu não prego. Enquanto não tiver uma igreja enorme com uma estrutura, se não tiver um cubo de contrabaixo, eu não toco. Hoje não tinha caixa, o menino está tocando. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Consciência da presença. Ele sabe que o Senhor está aqui. Queridos, consciência da presença. A transformação começa em mim para depois começar em você. Senão são palavras vãs que saem da minha boca. Eu não posso transformar ninguém enquanto a minha vida não for transformada, porque eu não posso dar para alguém aquilo que eu nunca recebi. Eu não posso entregar para as pessoas aquilo que eu nunca tive. Romanos 12, desde o versículo 1 ao 2, ele fala isso, que eu acabei de fazer. Eu era um músico, querido, acostumado a ser o centro das atenções. Eu sou músico desde os 12 anos de idade, eu estou com 33. Eu parei de tocar com 30. Foram 18 anos tocando no secular, tocando em banda de baile, tocando em tudo que vocês podem achar, tudo que vocês imaginar. Eu já toquei em motel, querido. Só para vocês terem uma ideia de onde eu já toquei. Onde tinha dinheiro eu ia. Eu era movido pelo dinheiro. Só que no dia que acabou o dinheiro, eu conheci o Espírito Santo. Aí o dinheiro que era para me parar, não me parou mais. Porque daí eu tive outra pessoa que me pegou pela mão e disse assim: agora vamos, eu estou contigo. Olha o que diz Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Se oferecerem sacrifício ao nosso Pai. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, a todo momento nós somos observados pelas pessoas. Quem é que escreve a nossa história? Quem? Deus. Quem é que interpreta? Os homens. A minha história, ela é escrita por Deus, mas é interpretada por homens. Nós somos observados o tempo todo. Se o Senhor dar a palavra agora para o pastor Orlando ir numa casa noturna, resgatar uma prostituta daquele lugar e trazer essa prostituta para a igreja, Deus tem uma história que escreveu para ele, que é para ele fazer isso. Essa é a história escrita por Deus para o pastor Orlando. Vá naquele lugar, resgate essa prostituta e traga para a igreja. Porém, eu tenho olhos e de repente eu vejo o pastor saindo de uma casa noturna com uma mulher dentro do carro. Tu viu, irmã? Pastor Orlando está desviado, aquela igreja não é de Deus não. Eu vi o cara dentro de uma boca, saiu com uma mulher de lá. Se tu visse, irmã, acho que saiu meio bêbado, porque cavou o carro, estava cavando pneu, saiu cantando. Quem interpreta a história que Deus escreve são os homens. Mal interpretadas às vezes, mas são eles que interpretam a nossa história. Nós somos observados o tempo inteiro, querido. Não acha que porque você está sentado numa cadeira que não faz parte de uma equipe de liderança que ninguém olha para ti. Tem muita gente desejando ser aquilo que você é. Só que eles querem ser aquilo que você é sem passar pelo que você passou.
Asaf, no Salmo 73, estava orando para o Senhor. E ele falava para o Senhor: ei, Senhor, os ímpios prosperam. As pessoas de má fama são famosas. Todos querem ser que nem eles. Asaf começa a desejar aquilo. Ele começa a sentir inveja no seu coração. Eu preciso ser que nem esses caras. Porque esses caras têm fama, têm glória. Nada do que eu estou fazendo está adiantando. Eu estou na frente da obra de Deus, não tenho pecado, estou fazendo tudo certo, mas eu não prospero. Eu não tenho nada, Senhor, eu quero ser igual a esses caras. Asaf começa a ser que nem eles. Começa a desejar ser que nem eles. Aí então ele entra na presença e ele começa a ter consciência da presença. Deixa eu abrir o Salmo para você entender quando que acontece isso. Salmo 73. É porque eu não decoro, querido. Eu sou meio ruim para decorar coisa. Mas presta atenção no que ele diz no Salmo 73, versículo 17. Ele até então, se você ler esse salmo antes, ele está reclamando para o Senhor. Todo mundo floresce, todo mundo prospera, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem fama, todo mundo tem glória, todo mundo tem isso, todo mundo se dá bem e eu estou aqui, na miséria. Aí ele vai no versículo 17. Até que entrei, presta atenção, até que entrei no santuário de Deus. Ele teve consciência da presença do nosso Senhor. E então compreendi o destino dos ímpios. Aí o Senhor começa a mostrar para ele. Quer ser que nem ele? Vou te mostrar o que vai acontecer. Ó, fulano vai passar por isso, isso, isso e aquilo. Ei, mas eu quero tanto ser que nem o Sérgio. Eu quero tanto pregar que nem o pastor Orlando. Eu queria tanto ser pastor de uma igreja. Ora, pede para Deus um direcionamento. Mostra, pergunta se é isso. De repente Deus vai falar para ti e vai dizer: ei, querido, peraí. Com o pastor Orlando é o seguinte: você quer ser que nem o pastor Orlando? Quero, Senhor. Quero, porque o pastor Orlando é um pastorzão. Eu quero ser um pastorzão também. Então olha só, daqui a 3 anos, o pastor Orlando vai perder isso. Vai ter que morar de aluguel, numa casa emprestada, vai passar fome 3 anos. Queres ser que nem o pastor? Eu te faço que nem o pastor, mas ele vai passar por isso. Queres? Senhor, acho que é melhor ficar aqui onde eu estou. Quando o Senhor mostra para nós, que Ele mostrou para Asaf, o destino dos ímpios. Queres ser que nem um ímpio? Eu vou te mostrar o destino. Queres desejar o lugar do outro? Pede para Deus te mostrar. Se você pode, o que vai acontecer se você quiser o lugar do outro, sem estar preparado? Peça para o Senhor te mostrar, querido. As pessoas têm que ver a transformação que Cristo fez em nós. E que isso valeu a pena. Adianta você estar numa padaria como cristão, comprando pãozinho. Dá 3 pãozinhos. Tá. Quem é que vai acreditar que tu tem o Espírito Santo? É verdade. Quem é que vai acreditar que Deus está contigo? Como é que eu vou falar de Jesus para uma pessoa? Como é que eu vou falar de Deus para uma pessoa mal-humorado, brigando com o outro? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu escrevi um livro quando eu estava com 1 ano de ministério. O Senhor me deu um livro pela glória dele. Esqueci de trazer, inclusive para dar de presente para o pastor. Esqueci. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Amém? Vou mandar para o Senhor pelo correio, querido. Então eu escrevi esse livro. Minha esposa estava em casa, ela tinha ganhado a bebê. Estava sozinho no meu trabalho, nós trabalhamos juntos, um atrás, um na frente, assim ó. Junto, eu na frente, ela atrás de mim. Só eu e ela no setor, tinha mais uma psicóloga. Também não vinha trabalhar naquela semana, tinha alguma coisa. Então na quinta-feira eu comecei a escrever o livro, no sábado eu acabei. Ninguém entrou no meu trabalho naqueles 3 dias. Ninguém entrou. Ficou só eu e Deus. E eu escrevi então o meu testemunho. Um pouco do meu testemunho, também com aquilo que Deus fez, como ser um bom ministro de louvor e outras coisas mais que tem naquele livro. Então, queridos, para você entender aonde eu quero chegar. Nós precisamos mostrar para as pessoas que aquilo ali que Ele fez, que Deus fez por nós, valeu a pena. Precisamos mostrar isso para elas. Naquele dia que eu fui fazer o lançamento do livro, foi no dia ou foi um dia antes? Um dia antes.
Foi, um dia antes. Um dia antes, a minha filha some de dentro da igreja. E a minha esposa falando no celular, na sala do pastor, que tem um vidro espelhado que dá para ver a igreja. Mas eu não sabia que ela estava lá dentro. Ela falando no celular, observando a nossa filha. Mas ela sumiu. Eu desesperado, não sabia onde é que ela estava. Pai, bobo, saí correndo, ela está lá na rua. Ela entra correndo. Eu digo, meu Deus, como é que tu vai para a rua? Vem aqui, querida, faz favor, vem cá com o pai. Sai a Darly, minha esposa, de dentro da sala do pastor com o celular na mão. Queridos, naquele momento eu fiquei inconsciente da presença do Senhor. E eu desci a lenha nela. Na frente de algumas pessoas. Sabe o que eu fiz? Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo me cobrou. Passei a mão no meu celular, no banheiro, indo para o banho, mandei um áudio para algumas pessoas. Na verdade, mandei áudio para a Michelle, né? Foi a Michelle que viu o que aconteceu. E a Michelle, quando viu, ela fez assim, ó. Tipo, meu Deus, esse cara está no altar, como que ele faz isso? Eu mandei mensagem. A mensagem que eu mandei para ela foi assim, ó, Michelle, me perdoa por ser um homem ignorante. Me perdoa por ter sido intolerante, me perdoa por ter sido um idiota, me perdoa por ter falado mal com a minha esposa. Eu passei por essa situação, aconteceu isso, tratei ela de uma forma rude, falei tudo. Ela mandou mensagem para mim, queridos. Provavelmente chorando, a gente percebe quando tem um áudio. E faz uns 2 meses atrás, eu comentei isso num altar onde ela estava. E ela levantou a mão e falou assim, ó, depois daquele dia, eu comecei a te olhar como um homem de Deus. Isso para mim não tem preço. Não tem preço. Mas eu precisei me humilhar diante da mão poderosa de Deus. E se humilhar, querido, quem é que gosta de ser jogado dentro do estrume? Ninguém. Se humilhar, querido, é difícil. Mas é necessário. Então, queridos, as pessoas elas olham para nós o tempo inteiro e a transformação começa em nós. Abandonar o padrão desse mundo, querido. O que você faz quando você recebe um vídeo no WhatsApp? O que você faz quando recebe um vídeo de uma mulher que mandou um vídeo para o seu namorado e vazou na internet? Você espalha o vídeo ou você ora pela vida dela, pede misericórdia? Pede para tentar descobrir quem é essa menina, para você orar por ela. Mudar o padrão desse mundo, queridos. Nós precisamos disso. Eu estou acabando, eu não quero me prolongar, queridos. Estou acabando, tá? E o terceiro, queridos, nós fomos chamados para servir. Nós somos chamados para servir. Eu lembro o dia que eu entrei na igreja pela primeira vez. Eu era de secular, a minha esposa conhecia Cristo. Ela me trouxe para a igreja. Ela me apresentou para o Senhor. Só que o Senhor já estava me cercando há algum tempo atrás. Há alguns meses atrás, antes de eu conhecer essa presença do Senhor, nós tínhamos uma banda de rock. E num dos shows nós tínhamos que tirar uma música de uma banda chamada Black Sabbath. E era uma música um pouco difícil de eu tocar no contrabaixo. Tinha algumas coisas que eu não conseguia fazer. E eu comecei a fazer aula de contrabaixo. Porém, o professor de Rio do Sul já foi meu professor de antigamente. Era o único professor de contrabaixo que eu conhecia. Então, tudo que ele sabe, eu também sei. Porque eu fiz 3 módulos com ele. Então, tudo que ele sabe, eu sei tocar. Eu precisava de algo novo. E entrei na internet. E quem que eu acho na internet? Eu acho um rapaz chamado Braguinha, que é o baixista do Eli Soares. Que o Eli Soares canta música de quem? É um cantor gospel. Canta músicas para Deus. Então o Senhor já começou me cercando ali. Quando eu comecei a fazer aula com ele, ele pede para eu tirar algumas músicas que ele sabe tocar, que ele tocou, que ele gravou. E ele pede então para eu escutar Os Anjos Te Louvam. E os anjos te louvam, a igreja te adora. Eu digo, pô, cara, timbre top de contrabaixo, vou começar a ouvir isso aí. Eu vou começar a ouvir. Baixei tudo que tinha de Eli Soares. Até o que não tinha contrabaixo, acho que eu baixei. Por quê? Porque o Senhor começou a penetrar. Aí então eu comecei a fazer aula com ele.
Fiz aula, comecei a baixar. E no meu trabalho, quando a gente menos percebia, eu e minha esposa, a gente só estava ouvindo louvores. Deus está aqui, aleluia. E eu fiquei ouvindo só os louvores dele. Aí então fui para a igreja. Cheguei na igreja, o pastor Bill sentado, queridos, com uma regata, uma bermuda, um chinelão, todo sujo de tinta, porque a igreja tinha recém saído da garagem dele, indo para o lugar onde hoje é a sede. Ele senta comigo, me convida para estar ali no sábado. E em 2013, 2015, deu uma crise muito grande, por causa da Dilma, o que aconteceu naquela época, e ninguém mais quis contratar músico. Então foi uma época de seca para mim. Eu estava tocando muito em barzinho, mas casamentos, festa, baile eu não tocava. Então também foi uma época que Deus proveu para que eu não tocasse. E naquele sábado eu não tinha show. Eu entrei na igreja naquele sábado porque o Bill pediu para eu ir, que ia ter o Cine Cristo, que era um cinema na igreja para os jovens. Eu cheguei lá, queridos, tinha um rapaz que é aqui de Indaial. O nome dele é Renan. Conhece? Ele parece o Raul Seixas, querido. Quando eu entrei na igreja, eu pensei, Raul Seixas ressurgiu. Pensei comigo. Eu achei que eu vim para a igreja, vim para o centro espírita. E o Seixas está ali na minha frente. O cara veio para falar comigo, né? Mas pensa num homem poderoso, querido. Um homem que tem um coração quebrantado na presença de Deus, um homem que tem um carinho pela presença, um homem que tem um carinho pela Bíblia, pela palavra. É um homem que não pega a Bíblia que nem às vezes eu pego, não pega que nem qualquer... Não, ele pega a Bíblia com carinho, com jeito, porque ele sabe quanto foi difícil chegar essa Bíblia na mão dele. E naquele dia eu cheguei na igreja, eles estavam todos numa roda, e todo mundo que entra na igreja pela primeira vez, querido, sempre fica assim num canto lá atrás, que nem está o Neto. De braço cruzado, hoje sentado. E naquele dia eu fui para a igreja, eu sentei, eu vim bem aqui no fundo da igreja, assim, ó, naquele sábado, vim para o altar. Cheguei no altar, ele pegou, a esposa dele veio, trouxe um balde, um pano, ele botou aqui nas costas, sentou no altar, começou a chamar um por um, vem cá. Ele começou a lavar os pés, um por um. Era abril, Páscoa, ele ministrou sobre a lavação dos pés dos discípulos. Ele começou a ministrar. E ele começou a profetizar. Eu não sabia o que era. Profecias, né? Eu não sabia o que era aquilo. Mas eu comecei a imaginar, porque quando ele lavou os pés da menina, ele começou a falar, aquela menina entrou em prantos. Ele começou a falar da mãe, começou a falar dos pais, e ela começou a chorar naquele lugar incansavelmente. E ele fez com todo mundo. E eu estava de tênis, como eu estou hoje. E ele me chamou, ele disse, vem, eu digo, não. Estou de tênis ainda. Ele, vem cá, é o Senhor que está mandando. Eu fui. Ele começou a ministrar sobre a minha vida. Começou a falar algumas coisas que só eu então tinha dúvidas. Aquela dúvida de todo homem que não conhece a Deus verdadeiramente. Será que tu existe? Será que tu é real? O que eu posso fazer? E ele começou a falar. Eu saí dali e fui para casa. Cheguei em casa, queridos, deitei na minha cama, fui dormir. 3:30 da manhã eu acordo com uma frase na cabeça. A frase na cabeça, queridos, que naquela madrugada eu recebi era assim: não quero me apressar, o caminho não acaba. Não quero me apressar, o caminho não acaba. Eu levantei, fui lá rapidinho, querido, peguei, escrevi num caderno, voltei a dormir. Caí na cama, tombei. E a minha esposa sabe que eu sou ruim para dormir. Capotei. Acordei às 7:30 da manhã, por volta de 15 para as 8. Peguei o meu violão, uma canção, um ritmo que fazia já uns 8 meses que eu estava tentando colocar uma música, uma letra naquela canção. Eu não conseguia, pois aquela canção eu consegui. E em 5 minutos eu escrevi o primeiro louvor para o Senhor. Foi como se eu tivesse pegado o violão na mão e cantado uma canção do pastor Orlando que eu já conhecia. Foi como se eu tivesse pegado o violão na mão e cantado uma canção de alguém que eu já conhecia. E então eu comecei a escrever: não quero me apressar, o caminho não acaba, precisa acalmar o espírito e a alma. E eu comecei a escrever daquilo ali, escrevi, arranquei o caderno, arranquei a folha do caderno, botei no bolso e vou para a igreja. Eu preciso falar com o pastor Bill. Saí correndo, querido, 6 da tarde, embarquei no carro, estava morando em Rio do Sul, fui para Ituporanga, dá uns 30 km de distância. Cheguei na igreja, a igreja estava com a luz apagada, porque nós apagamos a luz da igreja, que é para ninguém ficar olhando para o lado, que é para realmente
prestar atenção no que está acontecendo durante o louvor e se alinhar com o Pai. Que é para não, porque mulher quando entra na igreja, ele olha, ela fica olhando a camisa de uma, a camisa da outra, então já é para não ficar destoando, não é para perder o foco. Então eu entrei, estava tudo apagado, eu fui para o último banco, de novo, que nem o Neto. O último banco, assim, o braço cruzado, todo mundo levantando e adorando, eu não sabia o que era aquilo, fiquei ali, no meio do louvor, querido, tinha uns falando umas coisas estranhas, chupa bala house, e não sei o que, eu digo, meu Deus, isso o que é isso? E uns gritavam, uns pulavam, eu digo, o que é isso? A palavra aquele dia, querido, veio no meu coração, veio grande no meu coração, e eu fiquei prestando atenção naquela palavra, até que veio o momento do apelo. Pastor Bill olhou, levantou as mãos, e disse assim, quem nesta igreja quer aceitar o Senhor Jesus, ergue a sua mão. Eu acho que eu levantei, porque eu levei um chute de alguém, e eu hoje sei que foi de Deus. Eu acho que Deus falava assim, querido, eu conto contigo, vai. Porque eu levantei com uma força tão grande da cadeira. Eu levantei as minhas mãos com uma força tão grande, querido. E eu fui para frente. Quando eu cheguei na frente do púlpito do ministério, o pastor Bill me viu, sai correndo de onde ele estava. E de cima do altar ele olha para mim e diz assim, Ei, o Senhor está dizendo para ti que o caminho não acaba, não é para te se apressar, acalma o teu espírito e a tua alma. E ele começou a falar tudo aquilo que eu já tinha ministrado, e eu coloquei a mão no bolso achando que eu tinha perdido o papel, e que ele estava lendo o meu papel, e o meu papel estava no bolso. E então pude ter certeza que o Senhor estava aqui do meu lado, presente. Eu chamei o pastor e falei, querido, tudo que tu falou agora para mim, Deus falou para mim nessa madrugada e eu não sei como, mas está aqui a canção, e eu entreguei a canção nas mãos dele. Querido, é real essa presença, e a partir daquele momento, querido, eu não voltei mais atrás, porque eu entendi que eu não sou nada sem essa presença. Eu não posso ser alguém no altar sem a presença do Senhor. Eu não posso subir no altar, ministrar um louvor, se eu não estiver na presença do Senhor. Por isso, querido, quando você subir no altar, quando você estiver vindo para a igreja, quando você colocar a sua roupa na sua casa, quando você for comprar pão, quando você for abastecer o seu carro, entenda que há alguém naquele lugar necessitando ouvir a palavra do Senhor. Há uma criação que aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Somos nós, que um dia também fomos apenas a criação, fomos apenas criatura, mas hoje somos filhos com direito à herança, filhos que têm direito, que têm uma morada do lado do Pai, filhos pelo qual Jesus deu a sua vida na cruz, filhos pelo qual Jesus foi crucificado, filhos pelo qual Jesus sofreu naquela cruz, filhos pelo qual Jesus foi chicoteado, cuspido na sua cara, foi colocado uma coroa de espinhos ao invés de colocar uma coroa de ouro, que era o que era para ter sido colocado na cabeça dele. Ele morreu por filhos como nós. E o que nós estamos sendo para essa geração agora? O que nós estamos fazendo? Apenas brincando com a palavra de Deus ou sendo realmente filhos de Deus neste lugar? O que nós precisamos, queridos, é transformar não só uma igreja, mas o nosso caráter. Porque quando as pessoas olharem para nós e vermos que nós somos dentro da igreja, o que nós somos fora dessa igreja, ninguém para. É verdade. Quando nós formos fora da igreja, o que nós também fomos dentro da igreja, essa cidade inteira vai se render, Ituporanga vai se render, Itajaí vai se render, Blumenau vai se render, Santa Catarina vai se render, as nações vão se render ao Senhor. Por isso, querido, subir no altar é muito mais do que ser apenas um bom músico, de ser apenas ou um bom dançarino, de ser apenas um bom professor para estar no Kids. Vai muito além, porque o Senhor, Ele capacita. O Senhor capacita. Querido, deixa eu falar, agora eu vou encerrar. Se você se acha incapaz, deixa eu te dizer, o Senhor fez você do melhor barro. O Senhor não fez você do lodo, querido. O Senhor não fez você da fossa.
Isso é o que o diabo quer colocar na tua mente. Isso é o que o inimigo quer que você ache. O Senhor fez você do melhor barro e Ele escolheu você. E tem mais uma coisa. Eu quero acabar. Tem mais uma coisa. Filipenses 2, 5, 11. Abre comigo que eu quero acabar. Eu vou acabar lendo Filipenses. Eu prometo, eu estou que nem o pastor Bill, mas eu vou acabar. Filipenses 2. Bota ali, essa eu não vou esquecer. E não vou esquecer jamais essa palavra. Vamos lá. Filipenses 2, 5, 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus os exaltou a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se coloca de pé, eu quero orar com você. Ele deu um nome, querido, para Jesus, e deu um nome para cada um de nós. Ele te escolheu, assim como Ele escolheu Jeremias. Ele te escolheu para que você possa ser o embaixador dele neste lugar. Você é o embaixador de Cristo, um representante legal do Espírito Santo neste lugar. Você carrega esse Espírito, você carrega o Filho, você carrega o Pai, você carrega a mensagem poderosa, uma mensagem que tem poder para rasgar céus e terra. Uma mensagem que tem poder para transformar vidas, casamentos, para transformar ministérios, para transformar o teu bairro, a tua casa. Por isso, seja filho de Deus. Seja filho de Deus neste lugar. Tenha o coração renovado. Saia deste lugar. Tenha consciência dessa presença. Saia desse lugar sabendo que o Senhor está contigo. Pai, eu apresento a vida, Senhor, desse ministério Mevan de Indaial. Eu apresento a vida, Senhor, dos líderes dessa igreja. Eu apresento a vida, Senhor, da pastora Márcia, do pastor Orlando, de todos os seus líderes, Senhor. Apresento a vida, Senhor, do Luiz Hermínio, que um dia Tu desses a ele a visão, Senhor, dessas nações, a visão de alcançar essas nações. Eu agradeço, Senhor, pela vida de cada um que aqui está, que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados com a Tua palavra. Senhor, que Tu possa sair que nós possamos sair daqui não usando o Teu nome, mas sendo usado por Ti. Que nós possamos entender, Senhor, a consciência dessa presença para as nossas vidas, Pai. Senhor, permita que a gente ouça a Tua voz. Senhor, permita a gente ouvir o que Tu queres, fazer o Teu querer neste lugar. E nós Te agradecemos por dar, Senhor, essa palavra que nos sustenta, essa palavra que nos deixa em pé e que nos faz caminhar cada vez mais felizes durante a nossa vida, na Tua presença, Senhor. Porque aquela canção que diz: o que seria eu se não fosse a Tua presença? Aonde estaria eu hoje se não fosse a Tua presença, Senhor? Aonde eu estaria se não fosse a Tua presença? O lugar que eu estaria hoje, Senhor, se não fosse o Senhor ter me tirado de um charco de lodo e ter colocado em mim o Espírito Santo. Por isso eu Te agradeço, Senhor. Usa, Senhor, poderosamente todos os Teus filhos, porque cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem um propósito, cada um aqui tem poder para transformar a sua própria vida e a vida dos seus irmãos. Por isso, Pai, muito obrigado. Porque assim como o Filho do Homem não veio para... assim como o Filho do Homem, Senhor, não veio para ser servido, mas servir. Que nós possamos servir neste lugar e nessa cidade. Levanta nessa igreja Arão e Ur, que vão levantar as mãos do pastor Orlando quando ele estiver cansado. Levanta Neemias, que vão tentar ver aonde estão as brechas do muro para tampar as brechas. Levanta pessoas sedentas neste lugar. Levanta pessoas como Paulo para serem exemplos, para serem imitadores de Cristo. Esse é o desejo do meu coração, Senhor. Por isso, obrigado, eu sou grato a tudo que Tu fizeste, Pai. Obrigado por esse tempo precioso, e que a gente possa continuar na Tua presença para sempre.
até, Senhor, que Tu venha nos resgatar novamente e nos levarmos de volta à nossa casa, de onde nós jamais deveríamos ter saído, mas por desobediência, Senhor, acabamos sendo expulsos. Por isso, Senhor, aquilo que o nosso orgulho fez, que foi nos tirar do jardim, a Tua misericórdia nos trouxe de volta. Por isso, obrigado, Pai, por ser tão misericordioso. Nós somos gratos a Ti. E neste momento, Senhor, nós Te aplaudimos, Senhor, e Te adoramos neste lugar. Glória a Deus, esse é o nosso Senhor, amém? Nós ainda temos uma grande parte da jornada, daquilo que Deus preparou para nós hoje, mas eu queria cantar essa canção. Quando às vezes existem certas canções que às vezes elas são um pouco incompreensíveis, mas a gente vai falar um pouquinho disso, que agora a gente vai falar um pouco sobre composição, sobre instrumental. Mas tem uma canção que fala assim: o meu orgulho me tirou do jardim. Vocês perceberam todo o ambiente que foi preparado aqui? Vocês já caminharam por aqui, lá fora? Parabéns. Que coisa linda, né? Não é gostoso você entrar num ambiente, saber que esse ambiente foi preparado para te receber? Aqui, se vocês verem, depois está escrito lugar secreto. E nós, o Senhor, Ele nos inseriu num lugar. Nos colocou num lugar. Mas muitas vezes, nós queremos tomar as coisas pelas nossas próprias mãos, o nosso jeito de fazer. Nós saímos desse lugar. Por isso que é isso que fala essa canção. O meu orgulho me tirou do jardim. A tua humildade, plantada em mim, me trouxe de volta para esse lugar. Então o que o Senhor está ministrando para nós nessa tarde, o que o Senhor está trazendo para nós, muito mais do que uma técnica vocal, do que uma técnica instrumental, o mais importante de tudo é você saber quem você é, de onde você veio e através de quem você ministra. Ele está aqui. E em todos os lugares Ele está. E eu queria que nós cantássemos essa canção como um ato profético, para entender realmente. Porque nós, muito mais do que adoradores, hoje nós somos aqueles que carregam a arca sobre os ombros. Quando nós estamos manifestando aqui o louvor, a adoração, seja aqui, seja onde for, nós somos condutores de Deus. E você não vai expressar e fazer aquilo que você sabe, mas aquilo que você é. Aquilo que você construiu e está construindo em Deus. E todos nós estamos nessa escola, até Jesus voltar ou até a gente fechar os olhos para essa vida. Então cantamos essa canção com a consciência profunda daquilo que estamos vivendo, que estamos sendo chamados nesse tempo, amém? Nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. Aleluia. O meu orgulho me tirou